Bem-vindo à era da inteligência artificial. No dia de hoje, vamos iniciar o segundo episódio da série Trabalhando em Par com a Inteligência Artificial. No primeiro episódio, caso você tenha interesse e caiu aqui de paraquedas, basta você acessar o cartãozinho que está aqui acima. Nós falamos de maneira geral o que vai ser essa série, quais são os assuntos que a gente vai falar. No episódio de hoje, iremos dar continuidade nessa magnífica jornada pela inteligência artificial. Nós iniciamos o processo falando basicamente de conceitos e a história da IA, o que há por trás da IA. É uma magia? O que está por trás, né? E agora, nesse segundo episódio, nós vamos falar basicamente das tecnologias mais fáceis e acessíveis a todas as pessoas, né? Desde leigo até a pessoa mais avançada, que são os chats, tá? Eu sei que muitas pessoas já têm esse entendimento dos chats, já vêm trabalhando com eles, mas como essa série, Trabalhando em Par com IA, tem o intuito de ser acessível a qualquer tipo de pessoa, nesse episódio vamos voltar, né, à escadinha do conhecimento, vamos avançar nos conceitos e vamos falar um pouco aí do chat, fazendo a relação do que a gente falou no episódio primeiro, né, que é a IA, os conceitos por trás, né, que não é uma mistificação. E vou começar a fazer esse bate-bola agora com os chats, que são os recursos mais disponíveis a todos, né? Muitas vezes até na palma da tua mão do teu celular. E mesmo para aqueles que, por algum acaso, já trabalha com chat, já acredita que sabe bastante, olha, você pode surpreender que muitas vezes o que você considera que você sabe, você está deixando alguns conceitos de lado e muitas vezes xingando a IA, que ela só gera besteira, que ela não cria coisas boas, só alucina e etc. Porque você não está entendendo como usar ela. Então, mesmo você que já sabe usar os chats, te convida a participar, você vai gostar, vai te abrir o leque de opções aí para você poder trabalhar mais com os chats propriamente dito. Então vamos lá, vamos começar o segundo episódio então. Então, continuando aqui, primeiramente, ó, voltando aqui falar um pouquinho da escadinha, eu falei bastante no episódio passado, então aqui eu vou passar de uma maneira bem rápida, né? De uma certa forma, o episódio passado a gente ficou basicamente nessa área aqui, né? Falando dos conceitos, a história da IA, né? Para facilitar o entendimento das pessoas, para começar a subir essa escada do conhecimento, porque cheguei à conclusão que muitas vezes as pessoas não têm entendimento porque elas não entendem o conceito por trás, né? É uma caixinha mágica que funciona e na verdade não é nada disso, né? Como eu falei no episódio passado, é muita matemática, né? Álgebra linear, enfim, um monte de coisa que eu bem que falei no outro episódio. E aí agora subindo a escada do conhecimento, né? A gente hoje vai falar dos chats de navegador, né? Quais são as IAs, né? Que basicamente a maior parte das pessoas elas usam os chats em navegador, né? Que é o chat GPT, o Claude, você tem o Gemini, você tem o Grok, você tem o Yam, você tem uma série de outras que são os chats básicos, né? Que seria a primeira geração assim da inteligência artificial disponível a todos, né? Que foi o grande boom do chat GPT ali por 2024, no início de 2024, que deu o boom, né? Então a gente vai falar um pouco disso, né? E aí no final desse episódio, aí sim a gente vai, vou fazer um gancho para o próximo episódio, que aí é onde a gente vai ter mais controle da IA, né? Aqui é meio que um freestyle e de uma certa forma fica o controle da memória da IA com as empresas, né? E aí tem uma série de problemas por causa disso e por isso que alucina muito, enfim, eu vou explicar com mais detalhes. Aí depois que a gente fizer o setup agêntico, né? Aí sim, no episódio, isso no episódio 3 também na sequência a gente vai usar, né, no episódio 4 aqui, né, construir um website, para daí no episódio 5 a gente começar uma outra série que é fazer aplicações, uma série de aplicações, que eu já falei bastante sobre isso no episódio passado. Então é isso, não vamos perder muito tempo não, já vamos diretamente para essa parte dos chats, acredito que tem bastante coisa aí para a gente falar, preparei bastante material e acredito que vocês vão gostar. Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui. Eu vou fazer um tour rapidamente por os chats que existem, qual você pode usar e qual que eu uso mais, mas para vocês terem uma ideia prática, né? Então, aqui eu coloquei os principais, né? Eu geralmente usei boa parte deles, não usei todos, né? Por exemplo, o Kimi não cheguei a usar ainda, né? O próprio Copilot da Microsoft não usei ainda, mas eu uso ele dentro do GitHub, que é uma outra história.
E aí eu vou falar algumas coisas da minha experiência, o que vocês podem para entender, e também vou mostrar os problemas e também soluções e assim por diante, tá? Bom, então vamos dar uma passada geral aqui, tá? As URLs geralmente estão aqui, né? Nos lugares certinho, eu vou sempre mostrar. ChatGPT foi o primeiro, assim, né? Foi um grande, como que eu posso dizer, uma grande revolução tecnológica ali no começo de 2024, né? Nossa, as pessoas começaram a usar bastante. Aí logo na sequência saiu o Gemini, né? Eu que gosto mais da Microsoft, perdão, eu que gosto mais da Google, né? Sempre gostei muito do Google. Acabei me adaptando, no início trabalhando mais com o Google Gemini, mas ChatGPT é bem usado também, tá? Aí a gente tem aqui o Cloud, né? Que logo na sequência começou a sair o Cloud, né? Cloud também é muito bom. Ele tem mais aqui, né? Se você quiser saber, Cloud.ai, né? Eu acabei não mostrando aqui o da Microsoft também, aqui o Copilot, né? Ponto Microsoft. E basicamente eles são todos iguais, né? Você tem a caixinha de texto, os modelos e como você pode mandar áudio, escrever, digitar. Hoje em dia todos eles estão caminhando para a mesma coisa, né? E aí aqui tem o da própria do X, né? Que é o Grok, que ele está dentro interno do próprio X.com, né? Você pode trabalhar aqui tranquilamente com ele, tá? E aqui tem o modelo chinês, o Kimi, né? O Kimi tá ficando cada vez melhor, tem bastante coisa falando dele atualmente, né? Esse é o modelo chinês, tá? E esses são basicamente, né? Aqui tá a Gemini, que depois eu vou mostrar, porque eu vou usar mais a Gemini, né? Para vocês verem que eu tenho muita coisa, depois eu vou até falar um pouquinho, né? E esses daqui são os exemplos de chats online, né? Onde você usa o navegador, ou então o aplicativo no celular que tem também, né? Inclusive nos celulares, né? Até vou mostrar para vocês o exemplo aqui, por exemplo, meu celular está aqui do lado. Se eu falar OK, Google, aí ele apareceu aqui, né? E aí aqui eu posso falar o que eu quiser, né? Vocês estão vendo aí na tela, né? E, e aí a próprio Google já vê, já começa a falar, entendeu? Ou seja, hoje em dia a gente tem dezenas de formas de interagir com a IA, virou um padrão para todas as pessoas. E eu acredito que tem muitas pessoas que ainda estão patinando nisso ou não têm entendimento, porque é um campo muito difícil mesmo. Então, um dos motivos também que eu querer começar pelos chats, por essas IAs mais padrãozona, foi nesse sentido, tá? Além disso, né, você também pode ter um chat GPT na sua máquina, você tem esse modelo gratuito aqui, lógico que ele tem uns price, tem algumas coisas extras que você coloca nele, mas você consegue instalar o modelo Oyama, ele é da Meta, né, que é o dono do Facebook, e você tem o seu chat GPT no seu computador sem você pagar nenhum plano de navegador, né? Então, basicamente, essa são a estrutura base, né? Então, comece. Não importa qual você vai escolher, chat GPT, Cloud, Grok, Copilot, Kimi, Oyama ou Google Gemini. Você pode ter certeza que, assim, pela minha experiência, que eu uso basicamente todos eles, né? Eu tenho usado nas minhas infraestruturas. E todos eles estão, sabe, tá uma disputa cabeça a cabeça, tá maravilhoso, né, para quem tá acompanhando. Não tem hoje um melhor, hoje tem um grupo de melhores, né? Então a gente está avançando bastante na inteligência, está cada vez mais avançando, então escolhe. Então minha dica para você, começa, cara, pega esse microfone aqui, ó, ou digita e começa a digitar, eu vou falar de formas e vocês vão ver, é bem bacana, é uma experiência fantástica e pode ter certeza que se você ainda não começou, vai mudar a sua vida. Se você já começou e está patinando, eu vou te ajudar para você melhorar nos próprios chats online. Agora, se você quer avançar, aí eu vou te passar algumas técnicas para ver que é maravilhoso. Então é isso aí, vamos em frente. Lembrando um pouco do episódio passado, né? Eu falei muito que basicamente as nossas sinapses virtuais precisam ser montadas, né? Então aqui tem um exemplo, né, visual que eu fiz, que você tem que entender, cara. Começa a falar ali no chat, escolhe um, liga o microfone, começa a falar, porque a ideia é montar exatamente essa estrutura virtual. Que é o quê? É o seu cérebro, suas ideias, suas questões, seus pensamentos. Vai criar um fluxo cognitivo, entendeu? E é essa ideia de você falar cada vez mais, né? Você vai falando, você vai interagindo com a IA e ela vai construindo essa estrutura de uma certa maneira virtual do seu pensamento, entendeu? Então, a minha dica inicial é, vai, cara, começa a falar.
Fala como se você estivesse falando com uma pessoa mesmo. E a parte importante é, não importa o que, qualquer coisa, a inteligência artificial ela foi feita para ser multimodal, multilanguage, multitudo, em outras palavras. Ela funciona em paralelo com várias coisas. Ela é ao mesmo tempo um engenheiro, ele é um médico e assim por diante, entendeu? Então você pode falar qualquer assunto, né, que ela vai te ajudar e você vai criando e o bacana é que vai uma coisa vai conectando a outra. Aí você vai vendo que as suas ideias vão tomando formas e elas vão crescendo, entendeu? E no meio dessa nuvem aí do pensamento, vamos dizer assim. Até preparei aqui, ó, formação de sinapses virtuais, o hábito da conversa que amplifica o cérebro. Então, se você ter essa ideia, você começar a falar no chat, você vai entender, né? Basicamente, a mente humana é pensamentos e emoções, dúvidas do dia a dia, ideias brutas, julgamento crítico, direcionamento. Então, qual que você tem que ter? Esse hábito de conversar com a IA. Fala para ela tudo, não tenha medo nem receio, tá? E ela vai montar, ela vai fazer estruturação, ela é uma espécie de um motor de busca e síntese das coisas. Então ela vai conectando as suas ideias, ela vai formando aquele cérebro virtual, né? E o resultado vai ser amplificar muito a tua capacidade de entendimento das coisas. Você vai perceber nos resultados como realmente é interessantíssimo isso. E aí tá aqui, né? Esse aqui é meu Gemini, né? Olha aqui o meu histórico. Cada um desses escritos é uma conversa, é um chat que eu tenho. Eu tenho literalmente milhares aqui. Eu acho que passou de milhões, para ser sincero, viu? Porque bilhões acho que estou exagerando, mas aqui eu tenho centenas, vai, centenas. E cada uma delas é uma conversa, é uma experimentação que eu fiz, que é isso. Começa a criar, começa a ver quais são os limites da IA, né? Que aí você vai ver quanto ela é muito mais uma amplificação de você do que alguém que está pensando. Quando você perceber isso, você vai ver que as coisas ficam muito mais fáceis. Aqui um exemplo, eu vou pegar um exemplo prático do que eu construí, né? Que esse aqui é uma conversa, né? Que é o React Map Draw Navigator, que basicamente é um. Eu fiz uma aplicação completa, faz uns. Foi ali bem no início mesmo, né? Eu acho que eu comecei a realmente fazer código, né, com a IA, foi isso aqui foi a minha última pergunta e resposta dela, né, e era tudo copiar e colar manualmente, entendeu? Até que essa última conversa aqui foi quando eu entrei dentro de numa plataforma fora de chat, que vai ficar para o episódio 3. Mas assim, qual que é o resultado dessa conversa? Eu gerei, basicamente, essa solução aqui, eu salvei ela nessa biblioteca, tá? Tá em inglês aqui, mas não se preocupe com isso, que eu não vou entrar nesse carro. E aqui tem um exemplo dela rodando, né? Ela tá aqui no meu site, se alguém quiser acessar aí, tá? Mas também pode acessar diretamente aqui, ó. Por esse endereço de internet, você consegue acessar, né? Aqui embaixo tem um linkzinho, né? Para você adicionar o demo, que é literalmente esta parte aqui funcional. Como que eu construí? Conversando com a IA, fui perguntando os limites, se ela consegue fazer isso, se ela consegue fazer aquilo, etc, etc, etc. E aí, na época, não tinha muito recurso automatizado, então era manual. Eu ia lá, falava com a IA, copiava o resultado dela, colocava no editor de programação, vamos dizer assim, e aí fui, tentava e testava, e ia, e olha, foi assim um mês e pouco, para daí no resultado final tá esse cara aqui funcional. Que basicamente o que, que ele é? Ele é um navegador de imagens. Então pensa assim, quando você está num mapa, que você está navegando para lá e para cá, entendeu? E ele como funciona? É uma imagem que você coloca quadradinhos nela, né? E cada quadradinho você clica, abre uma outra imagem, como se fosse uma navegação numa árvore de imagens, né? Então aqui eu mostrando funcional, bem rapidinho, mas enfim. Começo, meio e fim, eu terminei essa aplicação, ela tá pública lá para qualquer pessoa pode acessar e ver os códigos dela aqui, tá tudo aqui os códigos, né? Você consegue essa pasta aqui, ó. E não é muito pequeno não, tem bastante coisa, né? Tá vendo? É claro que naquele momento aqui, ó, tá vendo? Faz um ano já, né? Naquele momento ainda estava iniciando o processo da IA, então errava muito, né? Então muito eu tive que corrigir, mas o grosso eu fui aprendendo a usar e me ajudou. E tá aqui, ó, bem rapidinho, né? Ela tem um controle de zoom, mais, menos. Você pode com o mouse também, tá vendo? Aumenta e diminui. Esse botão ele coloca a janela cheia, clica e arrasta, ele funciona o mouse, o dedo no celular funciona, tudo para celular, né? O zoom você usa os dois dedinhos, como faz em imagem. Então tá aqui, você põe o mouse em cima, né? Ele mostra qual que é a área, você clica, ele abre outra imagem. Tá vendo que tá aqui marcado? Clica, abre outra imagem. E assim por diante. Aqui você volta, né? Aqui você sai do modo janela,
e aqui também tem o módulo tela inteira, né? Então, basicamente, ele é um mapazinho assim, bem simplinho, no sentido de usabilidade, né, que você está vendo. E aqui tem, né, as ferramentas para você poder incluir, né? Então, por exemplo, eu quero incluir um novo quadradinho, coloco ele aqui, aí coloco o mapeamento, enfim, eu não vou perder muito tempo com isso, mas mais para vocês terem uma ideia de que literalmente a IA construiu para mim. É o que eu falei, eu tive que corrigir o código, que muita parte do código ela se perdia. Mas ali estava iniciando o processo, ou seja, você consegue construir qualquer coisa com a IA, né? Desde que você aprenda a usá-la, né? E esse aqui foi um exemplo que bem bacana, me serviu ali no início do processo, né? Onde eu estava realmente me aprofundando no trabalho da IA. E foi bem legal, né? Hoje, por exemplo, esse tipo de sistema eu faria em 2, 3 dias, não estou exagerando, não. Até um dos episódios eu quero pegar essa base e expandir ela, né? E aí é uma outra história para outro episódio, tá? Então, antes da gente ir para, que é o que a gente vai fazer no episódio 3, a gente vai expandir, né, a memória da IA. Por enquanto, se você está no chat, né, de internet, já está te ajudando, eu vou te dar algumas dicas que vai te ajudar a melhorar o chat, né? Porque você tem que entender por que muitas vezes não funciona. Porque assim, a ideia é você ter um prompt inicial, ou seja, você vem aqui e começa a falar do que você quer, tá? O que a IA vai fazer? Ela vai gerar a resposta dela, basicamente, de uma maneira aleatória do que ela conhece. E aí, muitas vezes, o que você digitou, falou, né, dependendo como você deu o input, a entrada da informação no chat, ela vai gerar alguma coisa e você fala, nossa, ficou ruim pra caramba. Aí, às vezes, você coloca o mesmo início num outro chat, aí tem outra resposta, porque é isso. Aí ela começa de maneira aleatória. Então, não se frustre com isso. Entenda que ela é aleatoriedade, ela joga dados. Ela pega o que você fala, faz um monte de conta matemática e te dá uma resposta, entendeu? E aí o que você tem que fazer? Você tem que usar o feedback humano, em outras palavras. Deu uma resposta que não gostou? Corrige, leia, ou escute, ou veja o vídeo. Fala, olha, isso aqui não ficou legal, tem como você ajustar assim, 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 assado? É aquela história do backpropagation, né? A propagação reversa do erro que eu falei no episódio anterior. Que é que nem jogar basquete, que eu usei o exemplo. Primeiro você joga basquete, você joga a bola fora, aí você tem que tentando novamente até você começar a acertar a bola na cesta, né? Aqui é a mesma ideia. Então, quando você está no chat, você tem que ter esse entendimento, né? E aí vai acontecer o quê? Ela vai recalcular aquilo do que ela tinha feito, né? Com mais essa informação que você colocou, você vai ver que a próxima resposta vai melhorando, até que no final chega numa resposta ideal, que é basicamente o que você está procurando. Então, chat, dica base para você. Conversa com o chat, mas ela errou, não fica com raiva, não fica xingando. Corrige, dá novas informações, aumenta o leque de entendimento daquele problema que você quer resolver. Pensa que é um ping-pong, porque a IA ela não está pensando, ela está fazendo conta lá por trás. Então você tem que ir corrigindo, você tem que ir mudando, falando para ela o que está dando errado, o que precisa ajustar para que ela possa cada vez acertar mais. Aqui até eu fiz um exemplinho, né, básico, né, mas, enfim, é a mesma coisa do outro, né, então você tem que entender que você precisa ir cada vez dando mais informação, você vai girando aqui, né, você vai gerando mais, é aquilo que eu falei anteriormente, até que no final você vai ter a sua resposta perfeita, que é o texto limpo, enfim, áudio, imagem, isso vai depender muito do que você está usando a IA, não é mesmo? Bom, aqui o que eu vejo que o chat ele ainda é limitado basicamente por esses quatro grandes, vamos dizer assim, problemas. Você pode contornar, tem forma de contornar, as empresas estão trabalhando para contornar isso, mas quando você utiliza a técnica que eu vou falar no episódio que vem, você vai perceber que o boom de qualitativo é muito alto, por uma série de questões que esses são os grandes problemas que eu vou falar, né? Bom, qual que é o grande problema, né, de quando você está trabalhando com chat, que aí você vai começar a ser limitado? Você tem muito trabalho braçal aqui, né? Você acaba tendo que ficar copiando e colando as coisas de um lugar para o outro, tá? É claro que hoje você tem formas da própria IA, né? Mesmo nos chats, você direcionar resultado, etc, tal, mas ainda tem muito isso de que você tem que ficar ali preso a uma única conversa, copiando e colando, né? Você vai interagindo aí, e o que acontece, né? Que é o segundo grande ponto. Conforme você vai usando o mesmo chat, vai perdendo contexto. Ela vai alucinando. A partir de 10, 15 perguntas e respostas,
O que que a IA faz? Ela tem um recurso nativo que ela comprime a memória dela, entendeu? Em outras palavras, ela tira pedaço do que você falou, e aí você começa a observar nas respostas dela, tá faltando coisas. É como se ela estivesse esquecendo, e é isso, né? Esquecer no sentido de que tá cortando, né? Tá fazendo poda, literalmente. Então, por quê? A IA, ela é stateless. O que significa isso? Ela é sem estado. Então, sempre que você tá um chat lá, para uma IA raciocinar para te dar a próxima resposta, ela tem que pegar toda a informação que você falou até ali. Então, ela precisa ir comprimindo, entendeu? Porque senão ela não consegue. Por quê? Hoje, a IA ainda é muito limitada. Ela tem uma janela de contexto, ou seja, a memória disponível para ela raciocinar numa informação, ela tem limites que eles falam, limite de tokens, que é pedacinho de palavra, de uma maneira bem simples para vocês entenderem, né? E aí, o que que acontece também? O grande problema é essa falta de conexões com informações reais, em outras palavras. Você até pode adicionar lá, né, uma imagem, um texto, vincular um link, etc. Mas dentro dos chats online, nos chats, nesses aplicativos, etc. e tal, ele não tem acesso, por exemplo, né, a uma pasta de arquivo seu aí dentro do seu computador com dezenas de projetos que você está trabalhando, se você é um cara da área de projetos, ou então se você é da área de programação, arquivos do seu, sua programação. Então, ele perde, né? Então, um dos problemas do chat é muito isso. Você não tem esses, vamos dizer assim, você fica preso a uma janela de contexto e uma única conversa com as mesmas informações. E o grande problema, na minha opinião, e daí vem, né, o episódio 3 que eu vou falar muito a respeito, não tem uma governança. Aqui ele fala, né, a IA construiu essa imagem para mim, ela fala em perda de histórico ao fechar a aba. A ideia não é essa, porque na verdade o chat guarda lá no histórico, né? O problema é que você não consegue, por exemplo, múltiplos chats, você tem a mesma informação, você lhe dá várias informações paralelas, né? E conforme você vai usando a IA, você vai sentindo essa necessidade de expandir, né? Então você não consegue, você não tem controle absolutamente nada. É um chat, você começa a conversa, ela vai pegar tudo que você falou por ela e tentar te responder, mas quando você precisa acessar múltiplas informações, trabalhar em coisas mais complexas, você fica totalmente perdido. Os chats são muito bons, eles ajudam em muitas coisas, mas esses quatro grandes problemas é meio que um calcanhar de Aquiles, né? Aqui até com mais detalhes, né, onde o chat bate, né, eu pedi para a IA fazer uns exemplos um pouco maiores, né, se você tiver curiosidade, que tem os exemplos, né, de uma maneira mais aprofundada, né, quais são os grandes problemas, que de uma certa forma eu já falei, né, qual que é o grande problema dos chats que eles acabam perdendo, né, a janela de contexto, e perdendo memória, falta de governança e assim por diante. E é justamente por esses problemas que você vai buscando alternativas, né? Muitos xingam a IA, né? Ah, ela erra muito, ela alucina e muitas de outras coisas. E eu expliquei o motivo agora anteriormente, né? E aí que tá, né? Hoje em dia você tem ferramentas muito melhores, né? Que aí é o que a gente vai, né? Já vou dar o gancho para o episódio 13, né? Que basicamente é a grande virada, né? Do chat isolado à engenharia agêntica no Antigravity. Antigravity vai ser o software que eu vou utilizar, tá? Mas você pode usar qualquer outro software. Hoje você tem o Cursor, né? Você tem o próprio VS Code, você tem dezenas. Eu não estou exagerando não, que você pode usar IA lá dentro, né? Enfim. Mas eu vou usar o Antigravity porque ele está bem legalzinho e aí eu vou mostrar as coisas, a estrutura que eu usei, tá? Não importa qual que você vai usar, serve, né? Para Antigravity, para qualquer outro programa. E na hora que eu for explicar no episódio 13, vai ficar muito claro isso, né? E basicamente, né, é o que eu falei antes, né? A gente tem alguma série de problemas do chat navegador e ele é limitado. Sendo bem sincero para vocês, tem limitações. Você não consegue fazer coisas muito aprofundadas justamente porque ele é limitado. Ele foi feito para perguntas e respostas simples. Você até consegue aprofundar assuntos, mas chega no momento que o chat deixa de ser algo, né, que é útil para você desenvolver. E aí que hoje, por isso que se desenvolveu e foi evolução natural, né? Houve uma evolução que hoje você tem essas ferramentas, né? Eu vou usar o Antigravity 2.0 do Google, mas você tem outras maneiras, tá? Outros softwares, como eu falei. E basicamente, assim, de uma maneira bem simples, a gente vai ter controle dessa memória. Eu vou falar bastante, né, desse controle da memória. Você vai ver, eu vou explicar para vocês, Peak Driven Development,
Não fica com medo desse nome, não, por mais que ele pareça um bicho. Basicamente, assim, traduzindo para vocês, é desenvolvimento dirigido a especificações. Em outras palavras, você vai especificar, é como se você tivesse múltiplos chats, entendeu? E aí você vai criando especificações do que você quer resolver, do que você quer corrigir, ou você quer produzir. Inclusive, eu vou usar o exemplo desse curso, todo esse material que vocês têm visto. Eu tenho lá um projeto do curso e vou mostrar para vocês. Não tem absolutamente nada a ver com código, mas lógico que veio de código essa infraestrutura, mas ela é que a gente chama de agnética, ou seja, ela serve para qualquer tipo de informação. E aí eu vou explicar com bastante detalhes. Aí isso daqui foi basicamente, né, o Dual Agent Architecture e Agente Planejador e Agente Executor. Seria o agente duplo, vamos dizer assim, né? Que lá eu vou explicar com detalhes, mas é uma abstração que você cria você usa duas conversas, né? Dois agentes, aí eu vou mostrar lá. E que um é você trabalha mais para planejamento, né? E ele cria as especificações, né? Que também eu vou explicar com detalhes, ou seja, ele cria o planejamento, né? E tem o agente executor, que consome esse planejamento, realmente faz o que precisa ser feito, né? No nosso caso do curso de IA, eu criei imagens, criei roteiro, criei vídeo, criei todo esse material que vocês estão vendo, enfim, está tudo organizado aqui, né? Então está cada vez melhor, né? Ou seja, se vocês pegaram a primeira aula, tem alguns errinhos das imagens, essa já está melhor, tem alguns erros também, que é isso, é normal, conforme você vai trabalhando com a IA, você vai entendendo que ela erra, né? Que eu pedi para ela, ó, faz tudo em português, aí aqui, ó, ela soltou a palavra em inglês, né? Aqui é a mesma coisa, né? E é isso tudo, tá, pessoal? Aqui uma palhinha para vocês, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Ó, aqui, ó, o curso de A, eu tenho o engenheiro, o executor principal, o planificador, planejador e o dúvidas, né? E tá aqui, ó, a saída dele, eu vou explicar com bastante detalhes, tá? Aqui o meu planificador, depois que o executor construiu aqui, é um monte de imagem, tá vendo? Foi ele que construiu aqui, ó. Aqui eu poderia mostrar bastante coisa, mas aqui, ó, meu planejador, né? Enquanto eu tô fazendo a aula aqui, tá aqui, ó. Esse aqui é o roteirinho que a IA construiu, olha que beleza, tá vendo? Com tudo que eu precisava falar, cada gancho, cada imagem, cada detalhe, né? E tem as imagens todas, enfim, aqui um exemplo da imagem que eu usei lá no início. Então é isso, com isso a gente termina esse episódio, né? Falamos de conceito de história de IA, agora falando um pouquinho do chat de navegador mais por alto, para as pessoas terem uma ideia. E aí, no próximo episódio mesmo, eu vou fazer tudo, a explicação, né, que eu falei desse, já estou iniciando de uma certa forma no episódio 3. Vou ensinar vocês como vocês vão fazer esse setup, de que maneira, ou seja, como vocês vão configurar aí no seu computador, para você saber como que você vai conseguir, né, usar o software, de que maneira, o que você precisa ter de recurso, né, quanto custa, tem gratuito, não tem. E aí a gente vai nessa parte que eu mostrei aqui, que tem uma série de probleminhas, né, do uso do chat. A gente vai expandir a tua memória, vamos expandir a memória da IA, suas sinapses cerebrais no final, elas vão te entregar muito mais resultado, com muito mais qualidade. E aí sim você vai começar a fazer uma série de coisas usando IA em altíssima qualidade. E claro, né, se você já usa, inclusive programando, desenvolvendo software, etc., eu vou te dar algumas dicas que mesmo você que é avançado, você vai ver que vai dar um up aí, um boost, né? Tudo que você faz vai ser muito mais eficaz, justamente pelo simples fato, o que a IA precisa é que alguém que cuide da memória dela, né? Até acho que esse conceito governança SDD no futuro não vai nem usar mais SDD, vai ser memória da IA, porque vai ser mais fácil para o leigo entender. Que é isso, basicamente, eu vou configurar um sistema de agentes autônomos que você ter controle completo da memória da tua IA. E aí você vai poder entregar muito mais qualidade, resolver problemas, ter muito menos alucinação e ter muito mais controle no tempo do que você quiser resolver fazer, né? E aí lá eu vou falar um pouco do curso de IA mesmo, que eu usei o Antigravity, como eu fiz, como construir, que eu acredito que vai ser um episódio bem bacana. O leigo até o terceiro episódio vai bem, ali para frente eu já não sei, que aí eu vou falar um pouco do sistema, mas é isso daí, que aí eu vou para website, aplicações, etc. na sequência. É isso aí, quem gostou deixa o like, se inscreva no canal, aquela história toda, né? Tamo aí firme e forte. E claro, se você quiser me ajudar aí no meu projeto, basicamente tem aqui meu site, você pode acessar ele. Você pode me ajudar aqui consumindo um dos meus produtos premiums, né? Você tem aqui planos, etc e tal, né? Então esse é meu jabazinho aí, quem quiser me ajudar,
vou ficar muito contente. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o episódio 3. Tchau, tchau.